Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para continuarmos falando a respeito da cromoterapia, seus tratamentos. A embolia é uma doença grave resultante da obstrução súbita de uma veia ou artéria por um êmbolo, que é uma substância formada de um coágulo sanguíneo, conduzido pela corrente sanguínea a partir do seu ponto de formação. O endurecimento das artérias e seu consequentemente estreitamento são causados pelo excesso do colesterol, do mau colesterol, que reveste as paredes, as artérias com depósitos de gordura, produzindo, com isso, os aterros, também chamados de êmbolos. Os êmbolos, em virtude do estreitamento das artérias, provocarão a embolia, que poderão ocorrer em qualquer parte do corpo. Estes êmbolos poderão também ser formados pelo envelhecimento das artérias, ou seja, por processos escleróticos. O grande perigo da embolia é o mal ocorrer no cérebro e nos pulmões. Então, vocês estão vendo quanta coisa que nos alertam, que nos encaminham, né? Naquilo que é certo, naquilo que a gente pode fazer, nos tratamentos, né? Bom, é óbvio que o paciente acometido de um mal desta ordem vai precisar passar pela orientação do médico vascular, onde irá encontrar as informações mais definidas e corretas, para que a cromoterapia possa ajudá-lo na complementação do tratamento. De qualquer forma, apresentamos o tratamento emergencial: passes magnéticos, básico completo, retirada de energia, com doação saindo do coração para as carótidas, parietais, encéfalo, com mentalização dos ramos nervosos do cérebro, focalizando principalmente os neurônios e os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, verde e azul, na corrente sanguínea completa, mentalização de rosa forte no sistema circulatório, azul geral, aplicação 4 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. À medida que o paciente for se recuperando, diminuir gradativamente para até 2 vezes ao dia. Observação: sempre após a 10ª aplicação, deverá ser feita uma revisão do tratamento. Então, passaremos agora para outro problema: fogo selvagem, que já foi dado também, né, nas outras receitas que já foram faladas. E também é bom repetir certas doenças, porque às vezes a pessoa está procurando ou não achou, né, onde está, né, a dita gravação. Então, aqui, voltando coisas, doenças, problemas que já foram falados, é bom, porque assim, além da pessoa recuperar, às vezes ela estava precisando justamente daquela receita. Então, o fogo selvagem é uma oriunda de países quentes, geralmente os tropicais. Trata-se de uma doença ainda incurável para a medicina convencional, porque sua evolução varia de acordo com o tipo de pigmentação da pele. Em razão desse fator, algumas têm maior resistência, como por exemplo a do indivíduo da raça negra. Em princípio, o mal começa a destruir as camadas epiteliais
dando origem ao processo inflamatório que se transforma em úlceras a partir de vesículas, bolhas que coçam e ardem, provocando dores no paciente. Esse mal é resultante da ação de bactérias de alto teor destrutivo nas camadas dérmicas e epidérmicas, cujo tratamento até o momento no paciente é feito através de antibióticos e pomadas analgésicas e refrescantes. Na cromoterapia, o tratamento é localizado, buscando-se refazer as partes atingidas, ou seja, as ulcerações, ativando-se todos os tecidos, inclusive os conjuntivos, e por último a corrente sanguínea. O tratamento em questão é o seguinte: passes magnéticos, básico completo, retirada de energia com doação no baço, 5 segundos de rosa forte no baço, verde, lilás e azul, 10 segundos cada, sobre cada úlcera, com a lâmpada 20 centímetros da pele. Rosa forte, sobre a área afetada, buscando a restauração da circulação sanguínea local. 5 segundos em varredura, sobre cada ponto atingido. Mentalização de amarelo nos tecidos conjuntivos, derme e epiderme, verde, lilás e azul, na corrente sanguínea completa. Azul geral, por 1 minuto, procurando cobrir toda a área física orgânica. Agora vamos falar sobre uma doença chamada gota. É comum confundir-se chamada gota com os processos reumatoides. A gota é um mal específico e oriundo do sistema renal, por se tratar de processo sanguíneo, no paciente que geneticamente já traz a problemática renal acrescida de hábitos alimentares relacionados com a ingestão de produtos animais e outros componentes causadores do aumento da taxa de ureia e acetona, que se transformarão em ácido úrico, realmente o agente identificado. Desta forma, com a existência da ureia, ácido úrico, os rins têm dificultado o seu trabalho de filtragem do sangue, que ao atingir o sistema circulatório, vai formando pequenas bolsas, geralmente sobre os tendões. Mal que primeiro será chamado de tendinite, ou seja, inflamação dos tendões, com incômodo e dor. O socorro será feito sempre com aplicações sobre o sistema renal e circulatório, orientação ao paciente quanto à sua alimentação, sugerindo a abstinência de ingestão de produtos animais que promove o aumento da taxa de ureia no sangue, principalmente carne de porco e seus derivados, como presunto, salsicha, salame, a gordura do porco e as gorduras em geral, a gema de ovo e a manteiga. O tratamento da chamada gota ou tendinite poderá ser feito em 2 estágios, de acordo com a presença do mal. A fase inicial é já totalmente instalado. Assim colocamos: primeiro estágio, no início dos sintomas. Então vamos ver o tratamento. Passes magnéticos, básicos, simples, retirada de energia com doação em todo o sistema urinário, verde, azul, 30 segundos cada no sistema urinário, amarelo, 30 segundos sobre os rins, rosa forte,
30 segundos na circulação renal. Azul e rosa forte, 30 segundos cada na circulação dos membros inferiores. Mentalização de rosa forte em todo o sistema circulatório. Azul geral. Bom, vamos passar agora para o segundo estágio, quando os sintomas já estão definidos. Passe magnético, básico completo, retirada de energia com doação em todo o sistema urinário, verde e azul, 30 segundos cada, no mesmo trajeto, 30 segundos de amarelo nos rins, 30 segundos de rosa forte na corrente sanguínea local, azul e rosa forte, 30 segundos cada, parando por 10 segundos sobre os pontos afetados. Mentalização de rosa forte em todo o sistema circulatório. Amarelo na rede linfática. Azul geral. Observação. O amarelo na rede linfática visa a eliminação do líquido que dá origem aos bolsões. Aplicação. O primeiro tratamento, uma vez por dia, até a eliminação dos sintomas. Segundo tratamento, nas crises, 2 vezes ao dia, até a eliminação dos sintomas, passando para uma vez ao dia por 10 aplicações e depois para 2 vezes por semana, como manutenção. Bom, vamos então ficando por aqui, porque em outra ocasião nós continuaremos, né? Tem doenças que não foram ditas, tem outras que já foram faladas, o René tornou a falar, tornou a explicar. E foi muito bom, porque às vezes pode acontecer que a pessoa em questão que está lá com uma problemática, fala, nossa, aí eu precisava de tal tratamento, precisava saber sobre tal doença. Se bem que quando foi dado as receitas, outras, né, eu sei que a gente faz assim mesmo. A gente vai copiando, faz um resumo num papel e sempre vai olhando, olha, para azia, o que acontece, né? Para torcicolo, né? Para um problema na ósseo. Então a gente vai ficando sempre por dentro naquilo que é tratado. Mas, como nós estamos vendo agora, né? O Sr. René Nunes resolveu colocar nessa outra parte de receitas, né? Outros tratamentos, além do que já foi dado. E voltando, recapitulando alguns do que foi bom, que assim a gente torna a ler, torna a pensar, torna a meditar, um monte de coisa. E nisso que consiste o nosso trabalho, né? O trabalho de cromoterapia, né? Usar os tratamentos para o nosso irmãozinho que está aflito, que está desesperado. E eu torno a falar que não é porque fez a cromoterapia que a pessoa vai ficar completamente boa. Porque a gente sabe que existem as doenças, que a gente fala karmática, que a pessoa veio, né, reencarnou, né, tendo esse tipo de doença, por algumas razões, né, que a gente sabe, e ele deverá, né, passar por elas. Então, nossa finalidade é dar um alívio, gente, um alívio a essas dores, tornar o paciente com mais vontade de viver, enfim, fazer alguma coisa, que muitos ficam debilitados. Ah, eu não consigo sair disso, estou sempre ruim, estou sempre doente, estou com dor em todo o corpo. E assim, essas aplicações elas vão diminuindo esse sofrimento, tornando a pessoa mais ágil, né?
e assim, consequentemente, mais com vontade de fazer as coisas, de estudar, viver, de trabalhar. É essa a nosso intuito, de ajudar aqueles que estão necessitando, né? Na sua parte, no seu corpo, né? E muitas vezes não é só no corpo, às vezes ele também está com problema espiritual. E assim logo a gente já vê, já procura solucionar e ajudar a ele, a família. E também convém que os familiares também tomem parte nisso, nesse tratamento, né? Tem gente que fala, mas que nunca vi. Como é que pode tratar uma lâmpada, pode fazer isso, fazer aquilo, né? Ou fala, né? Geralmente fala. Tem gente que fala, ai, como é que vai fazer a pessoa ficar boa? Como é que vai fazer ficar bem? Então, torna-se, então, a explicar. Às vezes a pessoa entende, né? Conforme a instruçãozinha dela, ou a cultura, ela acaba não entendendo. E assim por diante. Então, deixamos então para outra ocasião a continuação de algumas outras doenças, né? Ainda faltam, e assim nós vamos então terminando esses estudos de cromoterapia. Então, até breve.